A obesidade é um problema de saúde pública. Isso já foi constatado. O controle busca a prevenção de determinadas doenças, como as doenças crônico-degenerativas, mas o que muita gente não dá importância é que a obesidade está diretamente ligada ao estilo de vida das pessoas. Quem explica melhor sobre esses hábitos é a nossa especialista Fabiana Cortez. Isso? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Você já estava com saudade, né? Pois é, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, já virou epidemia, né? Já é uma epidemia a obesidade. A obesidade é uma epidemia, visto que a gente tem hoje 58% da nossa população já está numa situação de obesidade, né? Existe pré-obesidade, não? Existe sim. Termo? Existe. Pré-obesidade. Existe. Aí dá para regredir e não ter essas complicações. Isso. O que a gente... O nosso tema hoje foi porque semana passada, dia 11, foi o Dia Mundial da Obesidade. E aí eu pedi para a gente trazer esse tema hoje porque é muito importante a gente falar para a população que a obesidade ela é uma doença e ela deve ser tratada como doença, né? Muitas vezes as pessoas acham que o fulano tá gordinho é porque ele come demais, é porque ele é preguiçoso, não quer ir na academia, né? Já ouvi muito Já isso. ouvi Nossa! isso. Como é que pode? Você não vai, é tão simples, vai lá, malha, É só vai. parar de comer, Para né? de comer isso. Não sei por que tu gosta tanto de farofa de jabá. É um negócio, cara. Por que tu gosta de farinha do Arini, né? Farinha do Arini. Tu come muito pão. Meu Deus do céu. Agora passaram ali com um saco de pão na minha frente, não tem vergonha na não, frente da nutricionista, vou até falar, o Wagner passa com um saco de pão terrível. Eu vi, te confesso que eu fiquei com vergonha. Vergonha alheia. Vergonha alheia. E cantarolando. Um saco de pão e cantarolando. Rindo, olha, terrível. Mal sabe do veneno. Diga lá, doutora. A questão não é que o pão é o veneno, né? Sei. É a forma como você come, a quantidade. né? Isso. Então, a gente estava conversando ali, o que acontece? Hoje você chega, né? Aí toma um cafezinho com açúcar. Chegou, tomou um cafezinho com açúcar. Aí, quando acabar o programa aqui, né? Meu amigo ali já estava atrás do café, o Paulo ali. Aí toma mais um cafezinho com açúcar. Aí não é o café, é o açúcar. É o açúcar, exatamente. Só que de cafezinho em cafezinho, vai quanto acumulando. que você consumiu de açúcar no final do dia? Meu Deus, né? Coitado de mim. Pois é, então são esses hábitos, né, que fazem, que levam a pessoa à obesidade. Então, por exemplo, o pãozinho, não é que o pão seja o vilão, mas é a forma, né? Então, por exemplo, você vai comer um pão, mas você vai, nessa refeição, colocar uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de fibra também. Então, você consegue compensar o carboidrato ali daquele pãozinho. Não é que ele seja o vilão. Certo. Né? Mas você tem que saber como. Não vai também passar uma margarina, que a gente sabe que a margarina é altamente prejudicial. Margarina, né? Ou manteiga, doutora? Manteiga. Manteiga. Se for para usar, é manteiga. É mesmo, é? É, porque a manteiga ela tem origem natural. A margarina não. Quimicamente, gordura. ela falta uma molécula para ser plástico. É mesmo, é? Rapaz, eu tô comendo muito pet. Tá mesmo. Tu já viu mosca sentar numa margarina? Não. Da formiga na margarina? Não. Então. É plástico. Se nem bicho quer, 1%. como é que tu come margarina? Minha amiga, eu tô cheio de pet, então, olha, te juro. E aí, esse tipo de alimento, né, que tem muita química, acaba, o que a gente fala, disruptores endócrinos. Entendi. Né? Então, eles começam a bloquear certos hormônios dentro do nosso organismo que são responsáveis pela metabolização, que são responsáveis pela nossa boa digestão, pela nossa
energia, né? Então, se você não metaboliza direito, se você não produz energia da forma adequada, se você não consome essa energia, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser estocada em forma de gordura, né? E essa gordura, quando a pessoa já está num estado de obesidade, ela também, o tecido adiposo, que a gente chama, ele começa a produzir hormônios que trabalham totalmente contra você. São aqueles hormônios que, inclusive, fazem você sentir mais fome do que o normal. Terrível. Então, o que a gente fala, por isso que a gente trata a obesidade como uma doença, que ela precisa ser tratada de forma multidisciplinar. Não só o nutricionista, o endócrino, um cardiologista, mas muitas vezes a gente precisa também encaminhar esse paciente para um psiquiatra, para um psicólogo, né? Todo esse processo precisa. Esse processo, porque a gente precisa, na verdade, rastrear de onde vem, né? O que deu origem a isso? Quais são os fatores que estão influenciando a pessoa a estar naquele estado de obesidade, até chegado naquele ponto, né? Certo. Olha, falamos de manteiga. Margarina ou manteiga? Manteiga. E o açúcar? Adoçante, açúcar mascavo ou açúcar? Então, açúcar mascavo. Vamos lá. O açúcar mascavo é a forma integral, digamos assim, do açúcar, né? Não Isso é tão agressivo. Não quer dizer que ele emagrece, ele engorda. Entendi. Agora, se a gente for falar de nutrientes, ele é um açúcar que tem nutrientes, muitos minerais, vitaminas. Certo. Então, para uma pessoa que não tem problema de sobrepeso, que não está precisando fazer uma restrição calórica, entendi. Então ele é ok, né? Agora, vamos pensar num paciente que a gente precisa fazer uma restrição calórica. Tem mais uma coisa, tá? Que a gente precisa deixar bem claro. O que emagrece não é tirar carboidrato, não é tirar proteína, não é tirar gordura, não é isolar ou tirar, de repente, um macronutriente. O que emagrece é déficit calórico. Low carb, baixa gordura, que a gente chama de low fat, são estratégias que a gente utiliza, mas o principal é que a gente precisa fazer um déficit calórico nesse paciente. Então, quando a gente fala de açúcar mascavo ou de adoçante, a gente pode falar que o adoçante, a gente está entrando nessa situação de déficit calórico. Se o paciente precisa realmente adoçar alguma coisa, e aí a gente vai e coloca o adoçante. Ao adoçante. Isso. Agora, na verdade, hoje, o que a gente trabalha é dessensibilizar o paciente do sabor do açúcar, para que ele chegue ao ponto de conseguir tomar um cafezinho sem açúcar, tomar um suco de limão. Já existe esse tipo de pessoas que procuram esse hábito. Isso, entendi. exatamente. Eliminar, se for uma dose pequena do café, elimina o açúcar. É difícil. É uma coisa que eu tento trabalhar muito com meus pacientes, é isso. Mas é muito bom, porque assim você sente o gosto real do alimento, do café. Suco de maracujá sem açúcar, suco de limão. Deve ser bom isso aí. É ótimo, minha boca enche de água só de pensar. Suco de maracujá sem açúcar. Sem açúcar. Terrível. Não não. Deve ser bom. É bom, mas é porque você sente realmente o gosto do maracujá. Né? Porque a questão é que sal e açúcar são duas coisas que disfarçam muito o sabor das coisas, né? Você só sente o sabor real das coisas se você tiver ele na forma natural, na forma integral que a gente fala, né? A gente nos ouvindo, que está se encaixando nesse perfil todo, tem essa dúvida, essa dificuldade que parece ser algo intransponível, uma barreira que está ali e tal. Exatamente. Qual o primeiro passo para quem decidiu mudar para um novo estilo de vida nesse sentido? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais são aqueles pontos, aquele alimento, assim, de uma primeira entrada, a gente identificar quais são aqueles alimentos que você mais consome, né? E que podem estar farinha, oh, meu Deus. O pão, né? Então, olha só, para ver como é. Vamos colocar aqui no dia a dia do caboclo amazonense, né? Vamos lá. Então, ele toma um café com leite com açúcar, com uma tapioca com margarina. Chega na hora do almoço, como um feijão, arroz, ok, um peixinho, tudo tranquilo. Bacana. E aí vai lá e coloca aquela quantidade substancial de farinha, né? Aí, quando chega na hora da merenda,
um pãozinho com tucumã, assim, Sim. né? Com café, com um cafezinho de novo. E aí, de noite, ele dá uma aliviada. Ele vai lá e faz uma sopa, né? Mas aí coloca um monte de macarrão, de batata, de cenoura, aquela bem... Poxa, para! Entendeu? Então, aí, o que a gente falou aqui sobre frutas e vegetais? Nada. Nada, não entrou nada. Não entrou nada. E hoje a gente já verifica que estudos já comprovam que a fibra, 10 gramas de fibra na nossa alimentação, ela é responsável por uma redução de 26% desse quadro de obesidade. Só 10 gramas de fibra. Tem um poder fortíssimo. Muito. 10 10 gramas por dia. de fibra. Então, para ver como a gente precisa... Então, se a gente está falando dessa alimentação aqui que eu citei agora, por exemplo, onde que vai ter a fibra? Tem no pão, tem uma grama de fibra, meia grama, muito pouco. Então, onde a gente vai ter mais seria nessa composição do feijão com arroz. A nossa farinha, coitada, não tem praticamente nada de fibra, entendeu? Então, o que a gente faz são pequenas mudanças que, se você se conscientizar de se alimentar nesse primeiro momento de coisas naturais... coisas na forma integrais, frutas, vegetais, né? Você já vai estar conseguindo um ganho muito grande. E a senhora falou do pão, pão. A senhora viu o saco que passou de pão ali? Terrível, né? Mas tudo isso, depois de um determinado período, tem um benefício fantástico. Fantástico, Fala olha. Dos benefícios para motivar. Então, deixa eu falar assim, olha, uma perda de peso, estudos também já comprovaram que uma perda de peso de 6% apenas no valor do peso total, você já consegue se livrar ou amenizar muitas doenças que são relacionadas à obesidade, como hipertensão, como diabetes. Terrível. Né, como esteatose hepática. Então, é importante a gente citar que todas essas doenças elas estão extremamente relacionadas com a obesidade. É verdade. Né? Então, são complicações que estão perturbando muita gente. Muita gente. Então, hoje você tem que não só a obesidade, mas também a diabetes é uma epidemia mundial. Epidemia. Proveniente da obesidade. Da obesidade, exatamente. Esses maus hábitos terríveis. Os maus hábitos, os maus hábitos alimentares, o sedentarismo, né? A nossa população está cada dia mais sedentária, mais dependente de carros, de motores e de controles remotos e celulares, né? E não nem de casa, não vai nem conversar com o vizinho. Passa um zap, ele está aqui do lado, passa um zap. Exatamente. Nem levanta. Terrível. Não tem mais um hábito de caminhar, né? Como se tinha antigamente. Então, se você inserir aí na sua vida, na sua rotina diária, uma caminhada que seja 3 vezes por semana, 30 minutos, né? Para começar, você vai ver como isso já faz uma diferença, né? Isso. Doutora Fabiana Cortez, nutricionista. Contatos com a doutora Fabiana. Então, no celular 98423-7781. Certo. E o meu Instagram, fabianacortez.nutricoach. Muito bom. Vocês vão ver muito material legal lá. Legal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Venha sempre conosco. Eu estava com saudade já, eu vou voltar. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Viu?